Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os 5 melhores momentos do terceiro episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. E sim, existem todos os spoilers possíveis à frente. Você foi avisado? Roda a vinheta. Em quinto lugar, nós temos o encontro de Bran e Sansa. Finalmente, eles não se viam desde a primeira temporada, eles se reencontram, né? E o Bran tá tão diferente que é até um milagre a Sansa ter reconhecido ele. Antes deles se encontrarem, a gente vê a Sansa lá administrando muito bem Winterfell e escapando também dos jogos mentais do Mindinho. Sansa parece muito feliz em reencontrar o irmão e Bran não parece feliz na hora que encontra ela. Mas por quê? Pra mim é bem óbvio nesse momento que o Bran, ele faz lá o poder dele, né, de ser o corvo de 3 olhos e consegue sentir tudo que a Sansa sentiu nesses anos que eles estavam longe um do outro. Todas as dores, toda a angústia, tudo que ela sentiu, ele sente também, e justamente por isso ele fica triste em saber que a irmã dele sofreu tanto. E aí isso é comprovado quando eles estão lá sentados na árvore, né? O Bran, ele fala do casamento da Sansa, ele descreve, a Sansa fica incomodada e até se retira. Eis que surge a fala que a gente esperava de Bran: preciso falar com Jon. E quando eles finalmente se encontrarem, Bran e Jon, tudo, né, o que Bran falar para Jon vai mudar tudo no seriado. Porque Bran sabe exatamente tudo aquilo que Jon está falando, ele sabe que é verdade e ele tem muito mais a acrescentar. Então, quando eles se encontrarem, eu acho que vai dar um acelero aí, gostaram da palavra? Acelero, na guerra, né, na preparação da guerra do exército dos vivos contra o Rei da Noite. Em quarto lugar, temos Elrond e a vingança de Cersei. A cena já começa com titio Elrond chegando em King's Landing, fazendo o inverso da Marcha da Vergonha, né? Ele tá indo, todo sendo glorificado pelo povo, enquanto arrasta suas 2 prisioneiras, fazendo exatamente o caminho inverso que a Cersei fez na Marcha da Vergonha, né? E ele tá indo justamente encontrar ela, a Cersei. E as provocações de Elrond com o regicida. Ele fica puto da vida, vai vir uma treta pesadíssima aí e eu quero ver essa treta. Eu fiquei surpreso quando a Cersei vira para o Elrond e fala: você vai ter o que o seu coração deseja assim que ganharmos a guerra. Será que ela estava falando de casamento ou de puro sexo? E falando em Cersei, finalmente ela tem a sua vingança contra Ellaria. E que vingança. Eu realmente esperava que ela fosse cruel, mas eu achei que ia ser assim de uma forma mais visceral, sabe? Tipo cortar os dedos um por um, depois cortar a mão, depois dar pra ela comer os próprios membros, alguma coisa mais assim. Não uma coisa tão crueldade psicológica. Por falar em lado psicológico, vocês perceberam os traços de psicopatia da Cersei? O prazer de tesão mesmo que ela sentiu com a tortura? Tanto que assim que acabou a tortura, ela já partiu pra cima do irmão dela. E depois que eles transaram, ela tava pouco se leixando com o pessoal soubesse que ele dormiu lá ou não. Ela falou: não tô nem aí, eu sou a rainha, eu mando. E ficou a dúvida, né? O que será que Euron vai fazer com a Asha? Em terceiro lugar, nós temos o Sam e o Jorah. E o Jorah finalmente é curado. A gente estava torcendo para ele não morrer. 2 coisas importantes sobre a cura dele. Primeiro, que ele fala pro Sam, ele tá muito agradecido ao Sam e ele fala: tomara que nossos caminhos se cruzem novamente. E eu acho que vão cruzar sim. Eles como aliados, sendo que o Jorah vai estar sob o comando da Daenerys e o Sam sobre o comando do Jon Snow. E a segunda coisa é justamente o aperto de mão dos dois. Vamos lembrar aí que o Jorah tá doente já faz um tempão, então ele já não deve ter tido assim contato com outro ser vivo, outro ser humano, há muito e muito tempo. Para ele, esse toque de mão, esse aperto de mão com o Sam significou muito, significou a volta dele aos humanos. E o chefe lá do Sam, o Meister-chefe, né, dá os parabéns pro Sam e como recompensa não o expulsa. É engraçado que ele fala: você esperava outra coisa? Eu esperava que pelo menos ele falasse: tudo bem, você tá mandando bem,
vou liberar o seu acesso aos pergaminhos perdidos. Ou até pode ser que aqueles pergaminhos que ele mandou o Sam transcrever sejam pergaminhos perdidos ou tenham alguma outra coisa ali secreta que o Sam vai descobrir. O Sam tá mandando muito bem nessa temporada, hein? Só não tá mandando melhor do que nossa próxima colocação. E em segundo lugar nós temos a Olenna Tyrell, que mandou muito bem. Que saudade ela vai deixar, hein? Essa parte, esse arco aí do episódio só não foi melhor porque não mostrou muita batalha, né? Eles quiseram economizar um pouco aí no dinheiro. As melhores falas dela no episódio foram: ela é um monstro e você sabe disso. Eu quero que ela saiba que fui eu. Cara, ela reinou muito nesse episódio. Ela se despediu assim da maneira melhor possível, né? Ela sabia que ia morrer, mas ela não deixou barato. Eu vou partir, mas eu vou causar. Mas parece que não foi só isso. Tudo que ela fala para o Jaime parece que causa, assim, uma certa dúvida na cabeça dele. Pelo menos parece que o regicida para pensar, será que ela tá certa mesmo? Será que a Cersei tá louca e tá me corrompendo, tá me levando junto pra loucura? A gente ainda vê a cena do exército da Cersei pegando todo o ouro dos Tyrell. O Jaime já achava que não tinha sido o irmão dele que tinha matado o Joffrey. Agora ele tem certeza. Agora, será que ele vai contar isso pra Cersei também? O meu grande medo aqui é se o Jaime não deu veneno pra ela, e sim deu um placebo, justamente pra ela achar que ia morrer e desembuchar. Agora, imagina se ela não morre, o Jaime pega ela e leva ela pra Cersei. Imagina a tortura que a Cersei não vai fazer com essa mulher. E em primeiro lugar, não poderia ser outro o encontro que a gente esperou aí 6 anos pra acontecer, Daenerys e Jon Snow. Logo quando Jon Snow chega, ele é recebido pelo nosso Lannister favorito, né? E os dois fazem menção lá à Batalha da Água Negra. O Jon fala, você chegou aqui com algumas cicatrizes. E o Sir Davos também fala, né? Eu estava lá, infelizmente estava do outro lado. O Tyrell fala sobre a Sansa e fala para Jon que ela é mais inteligente do que parece. Isso me faz lembrar lá da primeira ou segunda temporada, quando ele mesmo vira para Sansa e fala: você é esperta, garota, talvez você tenha o que é preciso para sobreviver ao Jogo dos Tronos. Ainda lá no comecinho dessa cena eu gosto quando o Jon vira pra ele e fala assim: eu não sou um Stark, e aí passa o dragão rasante por ele. Só faltou o dragão cuspir fogo e o Jon não se queimar. Eis que finalmente o encontro mais esperado acontece. E a Daenerys tem aquela apresentação toda pomposa, com os bilhares de nomes dela, e o Jon tem uma apresentação mais simples. This is Jon Snow. He's king in the north. A verdade é que muitos fãs fantasiaram muito com esse encontro e pensaram em maneiras mirabolantes para esse encontro acontecer. E na série foi tudo muito mais simples. O que a gente tem que lembrar é que a Daenerys não sabe de tudo que o Jon Snow passou, não sabe do exército dos mortos, não sabe de que ele ressuscitou, não sabe nada dele. E o Jon Snow também não sabe quase nada da Daenerys. Não sabe que ela queimou um monte de gente viva, que ela entrou no fogo e não se queimou. Ele não sabe de quase nada, então não existem razões para um estar impressionado com o outro. Bom, talvez o Jon Snow tenha motivos para ficar impressionado com os dragões, né? Eu ficaria. Tem aquela cena que a Daenerys fala: meu pai era mau, mas eu não sou como meu pai. E o Jon Snow olha para o Tyrion, né? Falando: você também não é como seu pai, eu reconheço. Ainda nessa primeira discussão, o Sir Davos intervém e fala para a Daenerys, né? Expõe como Jon Snow é, né? Deixando claro para ela que ele é, sim, parecido com ela, mesmo que ela não esteja enxergando isso. E essa cena foi legal porque mais tarde, lá no penhasco, o Tyrell mostra para o Jon Snow o quanto a Daenerys é parecida com ele. E o Jon, desde sempre, continua com o mesmo problema de se expor, né, para os outros personagens, de explicar melhor a situação para todos os outros personagens. Se vocês se lembram, ele foi esfaqueado, ele morreu justamente por conta disso. Ele falhou em explicar todo o perigo do Exército da Morte, né? Ele trouxe os selvagens, né, e falou: tô trazendo aí o povo livre e dane-se, vocês vão me obedecer. E que badass foi a Daenerys querendo ir caçar o Aeron com os seus dragões. Ela ir sozinha voando no mar com os dragões, né?
para caçar o Euron. Tomara que ela faça isso, mas eu acho pouco provável. Essas foram as minhas considerações do episódio de ontem de Game of Thrones. Se você gostou, deixa aí nos comentários, né? E coloca a sua opinião. O que você acha que o Euron vai fazer com a sobrinha dele? Eu vou deixar mais uns vídeos aqui do canal para você assistir. Lembrando que todo domingo, logo após o episódio, eu começo a live. 30 segundos depois que terminou o episódio, eu começo a live e a gente discute ao vivo. E o melhor da live eu trago aqui no vídeo editado para você. Nos vemos na próxima, meu muito obrigado. Tchau!